Tá com pressa? Vamos mais um minutinho. Estou disponível. Não, eu ia falar isso aí, porque Vamos lá. não existe empreendedor que sofre mais em São Carlos do que os lojistas do centro, né? Com as enchentes. E eu acho que o problema já está muito além das enchentes. Né? Eu vou contextualizar um pouco isso. Se não me engano, em 1948, 1952, alguma coisa do tipo, o prefeito Coronel Leopoldo Prado, né, fez um projeto para criar uma lagoa, né, ali onde é a região do Mercadão, né, para exatamente não ter problema das enchentes. Porque não era fechado como é hoje. Não era fechado como é hoje. Infelizmente, tinham algumas famílias ali, proprietárias, que com certeza vetaram o projeto, inclusive fizeram o prédio até contornando o rio para não ter nem problema de... Né, e já tampa o rio também, que é para não ter problema. E nós estamos colhendo isso hoje. O que já foi gasto ali para resolver, etc e tal, e nunca resolveu. Né? Como resolver a enchente? Eu acho que nós temos o departamento hídrico na USP, só não resolve porque não quer. Né? Agora as coisas já estão mais profundas, você já tem um centro totalmente antigo, sem estrutura, sem acessibilidade. Você pega a curva da Comendador Alfredo Marcelo ali, você vê, ali tem um lado ali que praticamente tem umas 2, 3 lojas só, o resto tá tudo fechado. Exatamente. Ninguém mais quer estar lá. E ao mesmo tempo locais onde não tinha loja, hoje tá muito bom, só que o preço também tá absurdo para essa pessoa então sair dali para ir para outro lugar. Você tem um centro que precisa urgentemente ou de uma revitalização ou de uma mudança de perfil. Não vai ser mais centro comercial e pronto. Né? A prefeitura, todo tempo, pelo menos nos últimos anos, eu vejo várias tentativas de fazer, por exemplo, você pega o camelódromo e muda do outro lado da rua. Em vez de já aproveitar, pôr no lugar alto, que não vai ter problema de enchente, etc e tal, não. Só troca de rua. Como que resolve isso, cara? Você é da cidade. Você é da cidade. Nós estamos vendo isso desde que nascemos, pô. Sem dúvida. Isso resolve com projeto e com gestão. Execução. Não tem outro jeito de resolver. Mas isso custa caro também. Custa muito caro. E provavelmente é um projeto a longo prazo isso, a longo prazo, sem dúvida. Que é um grande problema. Não vai ser uma gestão só que vai resolver. Que é o grande problema dos 4 anos, né? Mas tem formas de resolver. Eu conheço um pouco sobre isso, porque eu criei um grupo dentro do Move Sanca, aquele grupo de trabalho voluntário que eu falei para vocês, chamado Enchente Zero. Tinha um projeto chamado Enchente Zero e a gente conseguiu unir forças com muita gente de São Carlos. Não era de política, então tinha gente de todos os espectros políticos focados em buscar soluções, em resolver o problema. Mas não assim com um projeto técnico de chegar e falar assim, vamos colocar um piscinão aqui, vamos colocar um parque linear aqui. Isso foi discutido, a gente fez várias lives, chamou porque foi na época da pandemia, a gente fez várias lives, quem quiser procurar lá, procure Enchente Zero, Move Sanca, no YouTube do Move Sanca. Tem muitas lives que foram feitas sobre isso. E a gente fez um manifesto em que a gente... gerou, baseado em tudo aquilo que a gente discutiu juntos, lá com pessoas da cidade, lá, professores da USP, da UFSCar, técnicos da cidade, gente que conhece do assunto, né? E um monte de voluntário, gente interessada. Então a gente foi lá e criou o manifesto. Procura lá, Manifesto Enchente Zero Move Sanca. Você vai achar lá, tem um manifesto, depois eu posso até mandar o link para você, a gente pode colocar lá nos comentários. A gente colocou lá o que a gente entende que tem que ser feito para resolver o problema. Em resumo, a gente tem que ter projetos por bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica do Gregório, qual que é o projeto para essa bacia? Qual que é a do Mineirinho? Para cada bacia, né, um grande projeto, porque o conceito de você não deixar para o próximo, né, para que está jusante, para a próxima bacia o problema, você buscar resolver dentro da própria bacia, né, o problema de drenagem. Você resolve de um rio, cai tudo passa para o outro. Né? Então, como sempre foi feito. Porque se você acelera a velocidade desse, exatamente, você está mandando o problema para frente. Acelera a água. Entendeu? Então, que foi o que fizeram durante a marginal inteira. Exatamente. Manda para frente o problema, manda para frente. Aí sempre você tá mandando para o próximo resolver. Então, não é assim que resolve o problema de drenagem, de macrodrenagem. Então, isso na engenharia, isso é uma coisa tão básica. Se você canaliza, você aumenta a velocidade da água e se chegar lá no ponto final tiver um buraco desse tamanho, vai juntar.
Exatamente. Tem duas Como coisas. Que engenheiros liberam para fazer um negócio desse? Tem duas coisas que você tem que fazer em relação à drenagem, à água. Ou você retém a água, ou você deixa ela entrar no solo. Você acha um jeito dela entrar no solo. Sim. Né? Você vai infiltrar ela. Para você infiltrar ela, você tem que ter mais árvores. A árvore, inclusive, ajuda a reter. Né? Quando terminou uma chuva, você passa embaixo de árvores, parece que está chovendo ainda, né? É porque ela reteve a água lá nas folhas. Então, isso, quando você tem bastante árvore, ela ajuda a reter a água, porque ela vai segurar e depois vai continuar chovendo. Então, isso ajuda, a raiz, inclusive, a raiz também e tudo mais. Mais áreas de drenagem. Então, por exemplo, você pega todas as casas, todos os imóveis do centro antigo, eles não têm os poços de infiltração. Hoje, a regra, se você vai construir, a regra é, olha, a sua casa, o seu terreno, ele tem aqui uma quantidade de água que ele absorve naturalmente. Se ele tem lá o mato, tal, do jeito que ele tem uma quantidade de água. Depois que você construir, ele tem que continuar absorvendo essa mesma quantidade. Ou seja, ele tem que estar natural, digamos assim. A regra é essa, dentro do seu... Áreas permeáveis, né? Área permeável, você tem que fazer posto de infiltração, tudo mais. Por quê? Também recebe desconto no IPTUs também, né? Se você colocar uma árvore na frente da sua casa. É só a árvore. O resto é obrigação mesmo. O resto é obrigação. O resto é obrigação, senão a prefeitura não aprova o projeto. Agora é o seguinte, os que passaram lá atrás, sem o posto de infiltração, não precisa. Por que não a gente criar projetos para aumentar os postos de infiltração nas casas? Porque hoje, vai no telhado, cai direto, vai para a rua. Então as casas antigas não tinham essa regra. Então se cada casa tiver o seu posto de infiltração igual à regra de hoje, já melhora bem. A gente pode colocar estímulos. Arborização, né? Arborização. Até para diminuição de temperatura. São Carlos é uma cidade muito pouco arborizada. Se você for ver em quantidade de árvores, ela é muito arborizada, porque na UFSCar tem uma área muito grande de árvores. Mas dentro da... Entrada, né? Eu falo isso porque a gente até recebeu o prêmio de cidade arborizada por cálculo, mas por porque... causa da Federal. Da Federal lá, mas se você pega... Você olha aqui no centro, o centro é muito pouco, tem que ter muito mais. Só né? tem nas praças. Então, assim, bom, isso soluções menores e tal. Outras soluções, piscinão, você tem que segurar a água, né, para ela não ir para frente. Então, alguns locais estratégicos colocar piscinões. Algumas soluções, parque linear, você pode fazer um parque linear inundável, né? Então você aumenta aqui a margem do rio mais baixa, de forma que a hora que o rio sobe, esse local que pode ter acesso público geralmente, que é um parque, ele inunda. E depois, a hora que ele desce, voltou a ser parque. Né? Então, começou a chover, claro, as pessoas têm que saber que ali tem que sair e tal, mas isso é um conceito natural, parque linear inundável. Então, é fazer projeto e definir junto à sociedade, tá? Até ontem eu participei de uma apresentação da prefeitura. Isso, eu ia perguntar, o que você achou do projeto? Eu achei interessante as alternativas que foram passadas. Eu entendo que... ontem uma empresa deu uma solução, né? Isso. A empresa Ela foi contratada para fazer Hidrosystem, esqueci o nome agora. Etc. E é para a bacia a subbacia do Simeão e a bacia do Gregório, que é de fato ali do Mercadão, tá? Então eles colocaram algumas alternativas lá, colocaram qual que é a alternativa que eles acreditam que é a melhor e tudo mais. O que eu sinto falta? Diálogo com a sociedade. E o custo? Eles falaram? Falaram. Eu não vou falar o número agora para não falar besteira, porque eu não lembro exatamente. Mas é assim, da ordem de 200 a 300 milhões para fazer todo aquele projeto, mas eu... Enfim, falei que não ia falar, mas dei um chute. Mas, ó... Eu assisti o final. Então, você estava lá? Não, eu vi pelo YouTube. Então, o que acontece? O que eu sinto falta? Eles falaram assim, ó, a gente vai apresentar aqui, não vai ser aberto para debate, tá? Encerrou, tal. Depois vocês conversam aí, a gente passa o contato, vocês conversam e tudo mais. Eu falei, tá, mas e aí? Como é que vai decidir? Não, porque a gente acha que a alternativa melhor é essa aqui e tal. Beleza, o projeto, eles falaram, tem uma alternativa 1, alternativa 2. Nós achamos que a melhor alternativa é essa daqui, mostrar. Que maravilha. Tá, mas e aí? A população não vai debater, não pode opinar? Como é que vai ser decidido isso? Não ficou claro. Um evento que passou metade do evento os políticos indo lá, falando coisa, até o presidente da Câmara aproveitou para ficar falando mal do outro cara que falou mal dele, aquela confusão toda que a gente está vendo em São Carlos, um baita tempo de discurso lá.
Pô, e o tempo do que a gente foi lá, rapidinho, falaram, apresentação, tal, aí você fica cheio de dúvida, não pode nem perguntar. E não sei qual que é o próximo passo, não ficou claro. Não tem um cronograma de execução. Então. Só para dizer que temos um projeto. Pareceu um evento político. Pareceu um evento político para dar uma resposta. Que coisa, entendeu? será que tem eleição esse ano? Tem eleição esse ano. Eu acho verdade. Que foi isso. Mas assim, eu acho que é bom que tem esse projeto. Eu quero parabenizar aqui publicamente o Flávio Okamoto, que é do Ministério Público. Ele é a pessoa que fez com que isso acontecesse. É isso. A prefeitura não estava se mexendo, fazendo alguns projetos isolados. Aqui não tinha um projeto estruturado. Isso é uma iniciativa, é verdade, é uma iniciativa do Ministério Público. Do Ministério Público. Ele exigiu que fosse feito, entendeu? O Flávio Okamoto, ele é promotor da Justiça, de Justiça aqui em São Carlos, né, responsável pela parte de meio ambiente. Ele exigiu que fosse feito. Por isso que foi feito. Não foi iniciativa da prefeitura. Foi feito porque o promotor foi lá e exigiu, porque ninguém fazia nada. Eu participei do Conselho de Defesa Civil da cidade. Acho que isso foi 2018, 2019. E eu questionei muito isso. Né? Por que aqui no Conselho de Defesa Civil a gente não está discutindo enchentes? Porque não se discutia enchentes. Enchentes é só o plano de evacuação. Eu falei, mas poxa, a gente está aqui no Conselho, vamos discutir a solução do problema. Vamos tentar puxar a solução. Coisa, né? Aí dei sugestões, o Samir sempre muito proativo, ele, né, junto com o Pedro Cavaleiro, sempre muito proativos, aceitaram as ideias e tudo. Só que não via eco, a gente tentava organizar dentro da prefeitura, fiz até uma ferramenta de tomada de decisão, de ver quais obras que poderiam ser feitas, qual que era o impacto, o esforço. E aí eu fui conversar com o pessoal de obras para ver quais são as obras que tem listadas já para resolver. Não tem uma lista, assim. A gente precisava ir dar uma perguntada, conversar com as pessoas para fazer a lista que tem e tal. Mas não tem isso sistematizado. Tá na cabeça das pessoas. E projetos? Tem um projeto antigo do Suami Vilela lá de trás e tal. Então você vê que não tem um plano estruturado. É o maior problema de São Carlos. Você pergunta para as pessoas, a gente fez uma reunião. Esse projeto do Suami tem 30 anos e nunca ninguém nem conseguiu, acho que ninguém nem leu o projeto direito. O projeto do cara PhD em questões hidráulicas. Que os fiscais eles dariam a solução e com certeza já tem a solução há muito tempo. O que falta, gente, é foco para executar. Dentro do manifesto do Enchente Zero, a gente colocou lá que precisa ter um percentual do orçamento de São Carlos investido em obras de prevenção a enchentes. Legal. Então, a partir do momento que você tem uma lei que obriga o prefeito a fazer, que é aquilo que vocês estavam falando. Se ele tem que fazer, ele tem que ter projeto. Tem que ter projeto executivo. Então, ele tem que trabalhar nessa lista. Porque para eu conseguir ter projeto executivo, eu tenho que começar lá atrás, fazer um projeto conceitual, até chegar no executivo. Tem todo um passo. Então, o que aconteceu? Quando teve aquela enchente enorme de 2019, acho que início de 2020, que foi, inclusive, quando a gente começou a se mobilizar lá no projeto Enchente Zero, o pessoal daqui de São Carlos foi buscar verba e legal, vou mandar verba. Cadê o projeto para você executar? Exatamente. Não tinha projeto executivo para executar. Então, se você não tem projeto executivo, você não consegue ir atrás de verba. Entendeu? Então, agora, isso que o Flávio Okamoto exigiu fazer vai ter projeto executivo. Vai fazer os projetos executivos para a Bacia do Simeão, legal, e do Gregório, a subbacia do Simeão. Agora, eu só questiono como vai ser decidido o que vai fazer. Porque tem várias alternativas. E aqui foi falado lá, a melhor é colocar um piscinão enorme ali no Parque da Chaminé, outro piscinão ali, tal. Beleza, é uma das alternativas, mas é essa que a população quer? Pode ser que funcione, beleza, mas... Eu ainda sou a favor da lei lá de 1941. Eu acho que a gente tem que debater... Desapropria Fabrício, tudo, faz um lago e pronto. Isso eles falaram lá, eles colocaram a opção, se desapropriar toda essa área, que eles não falaram de lago, falaram de desapropriar tudo, aumentar a margem do rio e tal. mas isso custaria muito caro e tal. Beleza, acho que a cidade tem que decidir. Mas vai resolver o problema? Pelo que eu entendi, também resolveria. Mas assim, claro, é uma mudança drástica. Bem, caro, mas a questão o problema, você não tem tantos gases necessários todo santo ano com a mesma coisa. Não, é que assim, a outra solução que eles propuseram resolve o problema também. Porque assim, sempre o que depende ele está falando do conceito, não abriu a discussão. Tem 3 alternativas, a gente falou que essa aqui é melhor e vai. Mas espera aí, e se a cidade discutir e falar, não, nós queremos gastar 50% a mais, mas a gente quer abrir e fazer o lago que o Prado falou que devia fazer. Sim.
E se for isso que a cidade quer? A gente tem que discutir. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de uma coisa nem outra. Só que a gente tem que discutir. Tem que ter uma participação, e não é o cara que está com a caneta na mão lá na prefeitura que tem que falar, vai ser assim, acabou porque eu que mando, eu que defino. Porque a ideia, você pode resolver as coisas de diversas formas. Eu posso trazer esse copo daqui para cá em linha reta, eu posso fazer assim, eu posso fazer acolá. Tem várias formas de fazer. Sim. Entendeu? Então eu entendo, a cidade não é de quem está só com a caneta na mão, a cidade é nossa, do povo. Né? Então, aí eu continuo a pergunta. Vamos supor que resolvemos a enchente hoje. Está resolvido. São Carlos não vai ter mais enchente. O que fazer com aquilo? Porque aí nós vamos precisar... É um outro processo. Aquilo não vai se revitalizar sozinho. Você fala do centro. O centro. Tá. Porque hoje nós já temos corredores comerciais muito bem estabelecidos, né? Nós temos um centro urbanamente esvaziado. Como é que você revitaliza isso? Eu acho que... eu acho não. Eu acredito que resolvendo o problema das enchentes, boa parte do problema do centro já se resolve. Por quê? Porque as lojas que não estão lá, não estão, principalmente que a gente falou na comendadora ali na curva, não estão lá, por exemplo, por conta do medo da chuva. Vai estragar as coisas e tal. Então, já não está lá por causa disso. O outro motivo que reduziu volume de pessoas no centro. Eu converso muito. A gente fez uma reunião na sexta-feira, lá no Pão de Queijo Mineiro, do Lindomar. Lá, a gente é um espaço público, né, de livre acesso. Então, a gente fez lá essa reunião e convidou pessoas do Mercadão. Fui em cada loja lá no Mercadão. A Marilda, que está aqui, foi comigo convidar, pré-candidatos. A gente foi convidar as pessoas. Então, a gente fez uma reunião muito bacana. E o que as pessoas falam? Olha, as pessoas que estavam lá com a gente, né, na reunião, as pessoas têm medo de vir ao centro quando o tempo fecha um pouquinho. Então, tá nublado, o cara nem vai. Ele fala assim, e se começar a chover, eu tô lá? Então, isso gera uma insegurança. As pessoas que trabalham lá também. O cara que trabalha lá também fica com receio. Começou lá, dá uma chuvinha, dá aquela palpitação. De vez em quando dispara. A sirene e tal. Certeza, então fica com medo. Fica com medo. Então, a questão das enchentes, eu acredito que é boa parte do problema. Tá? Então, resolvendo as enchentes, eu acho que boa parte do problema resolve. Aí você tem outros problemas. Problema de segurança, que aí tem, né, é outro capítulo, tem um monte de coisa que pode fazer. E essa questão da precarização do centro, né? A gente precisa realmente revitalizar, que é a palavra que vocês usaram. Na minha visão, a gente precisa trabalhar para trazer empresas de tecnologia, empresas digitais para o centro, tá? E revitalizar fachadas, revitalizar arquiteturas. A gente precisa de mais gente vivendo no centro, inclusive, mais casas, mais prédios. A gente tem que ter vida no centro. Porque quando você traz a vida para o centro, você reduz, inclusive, custo das pessoas. Ao invés da pessoa... Hoje eu estava lá no Cidade Araci de manhã, né? Amanhã a gente vai fazer uma reunião lá no Cidade Araci. Inclusive, quem quiser participar, manda uma mensagem para a gente explica certinho onde vai ser. A gente estava lá de manhã convidando as pessoas para ir para essa reunião. Se essa pessoa pudesse morar no centro, de repente ela trabalha lá no Mercadão, mas ela sai todo dia lá do Cidade Araci, vem para cá, pega ônibus, demora 40 minutos, 1 hora para chegar e tal. E se ela pudesse morar no centro e ir a pé trabalhar? E usar o mercadinho embaixo do prédio dela? Entendeu? Então Isso não geraria outros problemas? Como o quê, por exemplo? Como um inchaço do próprio centro? Não, na verdade... Decide que você quer, pô. Não. Ele tá falando das pessoas virem morar no centro. Não é um problema, porque se você coloca a pessoa morando perto onde ela trabalha... Não, isso eu concordo. Ela pode ir de bicicleta. Não necessariamente no centro, né? Isso que eu... mas a questão é a seguinte, você pega... Isso é uma questão, não é só de São Carlos. E cidades no mundo inteiro estão tendo esse problema. O centro foi onde começou, o centro ficou velho, as pessoas foram morar ao redor, e aí o centro ficou lá abandonado e tal. Então, o que está acontecendo muito? Né? Isso é um conceito de você revitalizar o centro, trazer mais modernidade para o centro. Isso pode ter que passar, inclusive, por revisão de aquela casa lá foi estabelecida por alguém deu uma canetada e falou que não pode mexer. Mas quem que decidiu que não pode mexer nessa casa? De repente dá para fazer um prédio super bacana ali para o pessoal morar aqui no centro, ficar próximo de onde trabalha e tal. Inclusive manter algum aspecto arquitetônico. Com certeza. Mas eu não estou falando de todas. Eu acho que é importante a história, a cultura, isso é muito importante. Prédio, mas será que são todos esses que estão aí? Será que quem decidiu tomou uma decisão que o povo entendeu como correta? Então tem que repensar essas coisas. Agora a gente tem que revitalizar. E eu entendo que a gente tem que ter leis de incentivo para ter as fachadas mais bonitas,
ter um ambiente gostoso de se viver, né? De você estar ali presenciando, de repente você ter mais bares, uns bares gostosos, restaurantes, um centro gostoso. Você fala assim, eu vou lá pro centro, tem que ser uma coisa gostosa, não é tipo, eu vou lá pro centro, puta, vou como morrer era de medo antes, né? de chover. Como era antes, né? sair Todo correndo. mundo falava, vou pro centro, né? Exatamente. Aliás, antigamente a gente falava que ia na cidade. Na cidade. Na A gente cidade. falava, vamos descer na cidade. Descer na cidade. Vamos descer na cidade. A minha infância inteira, todo sábado, descia com meus pais, ficava andando no centro. Exatamente. Ficava Na andando minha infância lá, eu lembro da gente ir na sempre. Avenida São Carlos, ficar de carro, porque era sempre duas mãos, e ficava olhando Eram duas um mãos. do outro, né? Lembra disso? Eu lembro disso. E outra, isso é uma questão, né? Você pega ali, não tem mais bares, restaurantes, não tem. Sim, E exatamente. hoje tem uma tudo puta fecha numa cedo praça também, lá. que é um problema seríssimo. Você tem aquela Exatamente. puta praça do mercado e usa uma vez a cada nunca pra ter uma festinha aqui, outra ali. Em resumo, a Não gente tem que acontece trazer nada, mais né? vida pro centro, né? Sim. Porque ele está Porque desabitado. tem que ter hoje. atrativo, ele né? Está sendo habitado por outras coisas, que não a sociedade, né? Que não a cultura, o lazer, entretenimento, compras. Né? Acho que isso precisamos ocupar de volta esse Exatamente. espaço. E aí tem que ter política pública para isso. A gente já tem o Novolab ali do lado da estação. Que foi, como revitalizou aquela Você região. viu? Bem legal. Já era tem tudo o morto restaurante lá, né? Catarina ali do Aquilo lado. era- Exatamente. Então você começa... Então se a gente começa a Você trazer... viu como traz, né? A gente fazer alguma política pública para atrair ali, forma um polo. Já tá o Novolab lá, legal. O que mais que a gente pode colocar? Mais lá para cima tá o Wikilab, né? Sim. Subindo. Então o que mais que a gente pode trazer de novos negócios, empreendimentos de startups? De repente naquele programa de aceleração de startups a gente já faz lá um local bonito, lá interessante. Então vamos povoar mais esse centro, né? Vamos deixar ele mais bonito para as pessoas quererem estar lá, inclusive. Mas primeiro só tem que resolver o problema da enchente. Tem que resolver. Só É isso. isso aí. Mas dá para fazer algumas coisas que já melhoram bem, né? Sim. Então, assim, porque a questão da E também a enchente nós temos ali 3, 4 quarteirões, né? Você Sim, tem todo não um é- centro ali exatamente. que não enche. Que não enche, né? Por enquanto. A gente tá vendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Exatamente, Sul. Nós né? estamos no Rio Grande meio do de uma Sul, mudança não. climática e o Rio Grande do Sul nunca teve mais enchente como essa. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Exatamente, sem dúvida. Esse mês a gente já Infelizmente. teve o dia de maio mais quente da história, em São Carlos. E, pessoal, é por isso que eu decidi ir para a política. Porque quem que define essas questões? Por que o mundo hoje não está conseguindo combater a mudança climática? É na política que É as na coisas política. se decidem, certo? É. É na política. Por que o Brasil hoje sofre do jeito que está sofrendo com o governo federal que está lá? O cara querendo colocar a regra para que vai acabar com o Uber, por exemplo. Que a gente não vai mais poder ter Uber. O governo do PT quer fazer mudanças que a gente não vai mais poder usar Uber como a gente usa hoje. Não, porque vou dar benefício para eles. Eles querem o benefício, eles nem querem esse benefício que está querendo dar para ele, que no fim vai deixar mais caro, vai tirar a demanda. A política faz Então, parte, né, a cara? política- Você vê a mudança climática, por exemplo, que é uma coisa que está aí, e nós tínhamos um governo que negava isso. Que negava Exatamente. isso. Nós tínhamos um novo governo que negava isso. Então, é complicado. A política tem que saber se ajeitar todo mundo aí. Tem que saber fazer a política. Fazer a política. E não partidária, ideológica. né? Exatamente, Sim, não, sim. pro bem do povo. Exatamente. Que acho Então, que parece que é o mais difícil hoje, né? Mas é isso. Exatamente. Estamos indo para 1h30 aqui para liberar o nosso... eu estou disponível, tô aí. Mandar um abraço pro Marcos Rogério Zangotti. O Zangotti é o presidente do Partido Novo de São Partido Carlos. Um Novo, abraço, assistiu, Zangotti. assistindo aqui. Valeu, Deixa o cara. like aí. Mário, cara, muito obrigado pela sua presença mesmo. É um prazer. Eu acho que, independente de partido, ideologia, que hoje está tão chato tudo isso, a gente precisa sentar e discutir a cidade. Sem né? dúvida. Sem interesses econômicos que já nos prejudicaram e nos prejudicam até hoje, sabe? De uma forma, como você falou, dar oportunidade para as pessoas discutirem qual opção que elas querem, né? Como você falou no caso das possibilidades para resolver a enchente. Precisamos ser uma cidade mais democrática, mais participativa e que as pessoas não tenham nem medo. As pessoas não podem ter medo de discutir política. As pessoas não podem ter medo de falar sobre a ideia que teve e você não concordar e dar um outro argumento e puta, é verdade. Mas se fizesse daquele jeito... Sabe, a gente saiu do debate profundo, sadio, para um debate raso, superficial.
Enquanto o povo tá morrendo no Rio Grande do Sul, desabrigado, os caras estão... Quem que é pior, a Madonna ou não sei o que, sabe? Essa coisa traz prejuízo demais pra gente. E o que é feito aqui, da mesma forma como não fizeram lá com o prefeito Coronel Leopoldo Prado, explode depois, né? E é a gente que vai pagar a conta de alguma forma. Então, obrigado por ter vindo ao nosso podcast, por trazer a sua experiência como empreendedor, suas ideias, suas discussões, e muito boa sorte na campanha, cara, que independente de quem seja eleito em São Carlos, que a gente tenha um ganho efetivo de qualidade, porque essa cidade tem muito potencial. Sem dúvida, muito. Quero agradecer muito pelo convite. Deixe suas redes sociais aí, todos os seus contatos, tá? Perfeito. Minhas redes sociais, Mário Casale no Instagram, Mário Casale 30 no Facebook. E eu quero agradecer muito pelo convite, Fabrício, Vitor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, tá? E eu quero fazer um convite a vocês para conhecer o nosso projeto Sancatec. O projeto Sancatec é o projeto para transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas que vivem aqui. Porque a gente está cansado de ouvir falar em capital da tecnologia, mas cadê a tecnologia para o povo? Cadê a tecnologia para facilitar a nossa vida? Então a gente entende que a gente tem que saber usar o tanto de cérebro que a gente tem aqui em São Carlos, um potencial incrível para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. E é isso que eu quero atuar, por isso que eu saí da presidência da Casale Equipamentos, a empresa da minha família, para me dedicar, para melhorar a vida de cada cidadão de São Carlos. E eu quero te fazer um convite que é você falar sobre o nosso projeto para seus amigos e familiares, porque nós precisamos tornar o projeto mais conhecido, as pessoas têm que saber que existe alternativa em São Carlos, que existe alternativa para mudança, para fazer de um jeito novo, fazer política de uma forma diferente, sem colocar pessoas nos cargos de confiança da prefeitura, os cargos que são quem executam, as pessoas que de fato tomam as decisões lá dentro, baseado em pessoas que conseguiram voto por indicação. Nós temos que colocar pessoas lá técnicas, capacitadas, e é assim que o Novo faz, é assim que o Novo tem feito em Minas Gerais, com o governador Zema, em Joinville, com o Adriano Silva, o nosso prefeito com 93% de aprovação, e é isso que a gente quer fazer aqui em São Carlos. Obrigado, um abraço a todos, e é um prazer ter passado essa 1h30 aqui com vocês. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. O discurso já está afiado, já tá bom para ser político mesmo. Praticando bastante, estou praticando bastante. Acho que a única coisa que eu não ia gostar de ser político é ter que repetir sempre as mesmas coisas. Rapaz, se você não quiser repetir, esquece, não vai dar política. Eu imagino que grava todo um lugar vídeo tem e vai passando. É a mesma coisa, né? Mas, cara... Mas muito obrigado, Mário. Muito obrigado por ter aceitado Nuno transmitiu, gravou, tá tudo certo. Obrigado, Nuno. Valeu, um prazer. E é isso aí. Você que é empreendedor, que nos acompanha aqui no nosso canal, nós que já, essa semana, batemos aí 1 milhão de visualizações aí nesse ano já. Verdade. Né? Estamos com quase 10 mil empreendedores na Caramba, nossa parabéns. comunidade. 10 mil 1 empreendedores. milhão de visualizações. Orgânico. Nas nossas redes, orgânica. Parabéns. Estamos com quase 10 mil empreendedores na nossa comunidade. Então você que está aí assistindo, continue, passe esse conteúdo para frente, explore outros conteúdos aí do nosso canal, que esse é o nosso objetivo, levar para você que é empreendedor ou empreendedora, sempre conteúdo bacana que possa te ajudar aí a fazer a diferença, tá bom? Então, acesse lá, movaseempreendedor.com.br e mova-se com a gente.